Fala, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje e o tema é muito interessante, é essencial para que a gente continue entendendo os tópicos do nosso curso. Ele se chama coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas vão nos ajudar a compreender o sistema de localização, o sistema de posicionamento que nós nos encontramos no nosso planeta. Utilizar o sistema de coordenadas geográficas, inclusive, vai nos fazer compreender posições de astros em outros objetos astronômicos, né? Vamos lá. Então, o que são as coordenadas geográficas? As coordenadas geográficas nada mais são do que linhas imaginárias traçadas no entorno do nosso planeta para que nós consigamos obter um sistema de referenciamento eficaz. Exemplo, quando nós decidimos selecionar um ponto num espaço bidimensional, por exemplo, nós usamos um sistema de coordenadas X e Y, e esse sistema de coordenadas utiliza os números reais para apresentar uma posição no eixo. Então, números reais, apresenta o eixo e apresenta o sentido. Nós temos aí um sistema de posição num plano cartesiano. Eu quero lembrar isso a vocês justamente para que vocês compreendam que quando lidamos com o sistema de localização geográfico, de coordenadas geográficas, nós estamos também lidando com um tipo de sistema em que há coordenadas que vão indicar exatamente onde que se localiza um ponto. É importante ressaltar também que nós estamos falando de um sistema de coordenadas de aproximadamente uma esfera perfeita. Obviamente, a nossa Terra, nosso planeta, em que nós estamos localizados, não é uma esfera perfeita, porém, vamos utilizar um sistema em que inicialmente ele considerava a Terra uma esfera perfeita, justamente pelo fato de que a precisão utilizada na época em que esse sistema foi concebido, ele era um pouquinho diferente, considerava a Terra como uma esfera perfeita. Essas correções foram feitas e as correções vocês vão inclusive perceber essas correções quando nós estivermos analisando o nosso planeta no Google Earth. Nós vamos utilizar a plataforma do Google para entender esse nosso sistema de referenciamento e vocês vão entender um pouquinho no final o que significa essa pequena discrepância que nós temos. Mas vamos lá. Então, as coordenadas geográficas são as linhas imaginárias que cortam o planeta Terra. Agora, essas linhas imaginárias cortam o planeta Terra nos sentidos horizontal e vertical de um posicionamento específico do nosso planeta, que é justamente o eixo de rotação do planeta Terra. Vamos entender cada uma delas separadamente. Então, como é isso, né? O que acontece? Um grau ele corresponde a 60 minutos e um minuto corresponde a 60 segundos. Afinal, por que esse sistema de posicionamento a gente está falando de tempo? Gente, nós estamos falando de tempo porque o eixo de rotação da Terra ele tem um tempo específico para se rotacionar, que é aproximadamente de 24 horas. Então, foi utilizado justamente esse esquema de tempo a partir de um grau específico para que haja o sistema de posicionamento. Isso não significa dizer que o tempo muda alguma coisa nesse esquema. Só significa dizer que um grau tem lá dentro 60 minutos e tem 60 segundos. Isso torna o sistema de georreferenciamento muito bem especificado para um ponto. Mas vamos seguir aqui, vocês vão entender o que a gente está falando. Iniciando pela coisa mais simples, tá bem? O que é latitude? A latitude são linhas que tracejam a Terra no sentido horizontal. Nós temos linhas horizontais que tracejam a Terra. E nós dizemos que a latitude são conhecidos como os paralelos, tá bem? Os paralelos são as latitudes que nós estamos falando. Ele se inicia, como vocês podem ver aqui, no 0 grau. E depois nós temos de 0 até 90 graus. 90 ou menos 90. Isso significa dizer que nós temos variações de grau
com cortes horizontais do nosso planeta Terra. Isso é o que se chama de latitude ou os paralelos, tá bem? E afinal, o que é longitude? Muito simples, né? A gente sabe que a latitude são cortes horizontais, a longitude é o que nós chamamos de cortes verticais. Então, a longitude corta a Terra no sentido vertical, que também é conhecido como meridianos. Os meridianos também vão estar divididos em graus. Para que isso fique cada vez menor, a gente vai ver isso daqui para o final da aula, a gente usa o sistema de minutos e segundos, que na verdade são só divisões desse grau que estão selecionadas. Então, nós temos latitude, cortes horizontais, longitude, cortes verticais. Latitude, cortes horizontais, longitude, cortes verticais. Vamos lá. Vamos aos conceitos um pouco mais específicos agora. Então, as coordenadas geográficas são nada mais do que cortes verticais e horizontais no entorno do nosso planeta Terra. Essas distâncias, né, esse sistema de posicionamento em um sistema de referência, ele é dado em graus, minutos e segundos. E os tipos de posicionamento que a gente está falando aqui são a latitude e a longitude. Então, de uma forma um pouco mais específica, para que a gente consiga fixar cada vez melhor o que a gente está falando aqui, vamos falar novamente. Latitude agora um pouquinho mais específico, tá bom? Latitude são cortes no sentido horizontal e esses cortes, eles têm um início. Imagina o seguinte, da mesma forma que nosso eixo cartesiano tem um início no zero, a gente vai dizer que esses cortes, né, também têm um início. Esse início, no caso, é a linha do Equador. Essa linha imaginária que corta o planeta Terra em duas partes, perpendicular ao eixo de rotação, são o que nós chamamos de hemisfério norte e hemisfério sul. Então aqui nós temos o hemisfério norte, abaixo da linha do Equador, hemisfério sul. Repetindo, acima da linha do Equador temos o hemisfério norte, abaixo do Equador temos o hemisfério sul. As variações são de 0 a 90 graus, tanto a norte quanto a sul. Então nós temos norte, variações positivas, sul, variações negativas. Então nós já conseguimos compreender mais ou menos como é que está funcionando o nosso sistema de georreferenciamento. Imaginem o seguinte, se nós quisermos definir que uma linha que passe a 30 graus sul da linha do Equador, que linha é essa? É justamente essa linha aqui que eu estou mostrando para vocês em vermelho na nossa imagem. Então vocês percebem aqui que o que nós estamos fazendo é cortes perpendiculares ao eixo de rotação, tá? O eixo de rotação está aqui, a Terra está aqui, cortes perpendiculares ao eixo de rotação. E esses cortes vão ser fundamentais para que nós consigamos entender qual o posicionamento de cada um desses cortes. Agora reparem bem, se eu digo que a 30 graus sul da linha do Equador, nós temos um posicionamento, a gente não está falando de um ponto, a gente está falando de uma linha inteira. É por isso que definir somente a latitude não é definir um ponto específico no nosso planeta. Nós vamos ver agora os outros cortes, tá bom? Latitude, cortes horizontais e o início, o zero ali da minha latitude, o 0 grau, é justamente a linha do Equador. Vamos à longitude. A longitude faz cortes também no nosso planeta. Só que no caso da longitude, nós temos cortes, exatamente, verticais. Cortam a Terra no sentido vertical. Nós chamamos aqui de meridianos, tá bom? Damos o nome de meridianos e nós temos um
ponto específico do nosso meridiano. Esse ponto específico é aquele ponto 00 do meridiano. Então, a gente chama de meridiano de Greenwich, e esse é justamente o ponto 00 do nosso meridiano, tá? Meridiano de Greenwich é o ponto 00. O que está de um lado ou do outro desse corte do meridiano de Greenwich? Nós dizemos que tem o lado leste, como eu estou apontando aqui na imagem para vocês, leste e oeste. Então, enquanto a latitude faz cortes horizontais divididos em norte e sul, a longitude faz cortes verticais e nós dividimos essas partes, duas partes, em leste e oeste, tá bem? Nós chamamos de meridiano de Greenwich, o ponto 0. Também podemos fazer outra associação a essas duas partes que eu acabei de falar para vocês. Por exemplo, nós podemos dizer que ocidental é justamente a parte oeste e oriental é justamente a parte leste. Então nós temos a partir daí um sistema de posicionamento criado, e foi justamente o meridiano de Greenwich, a partir do meridiano de Greenwich e de todas as outras divisões, que deram origem ao nosso fuso horário. Justamente porque nós estamos falando de cortes que estão na mesma linha do eixo de rotação da Terra. Então esses cortes foram e são até hoje extremamente importantes para compreender nosso sistema de fuso horário. Gente, confundindo aqui os terraplanistas, né? Para ficar um pouco mais fácil de nós percebermos isso, vamos lá, em vez do globo, a gente abre esse globo, e aqui a gente pode mostrar aqui para vocês, por exemplo, o ponto 00. Esse é, então, o ponto 00. Tá bem? À direita dele, nós temos o quê? À direita dele, nós temos a parte leste, à esquerda da imagem, pelo menos, tá? À esquerda, a parte oeste. Acima, a gente diz que tem a parte norte. Abaixo, a gente diz que tem a parte sul. Então, eu já posso dividir isso aqui, por exemplo, em acima da linha do Equador, abaixo da linha do Equador, à direita do meridiano de Greenwich, à esquerda do meridiano de Greenwich. Só para a gente entender mais ou menos o que a gente pode fazer aqui, vocês estão vendo que tem 4 pontos aqui no nosso mapa? Esses 4 pontos são os pontos A, B, C e D. O ponto A, nós podemos dizer que ele está acima ou abaixo da linha do Equador? Está acima da linha do Equador. Então, ele está a norte. O ponto C e o ponto D, diferentemente, estão a sul da linha do Equador. O ponto B está a norte da linha do Equador. Agora, reparem que no meridiano de Greenwich, nós temos aqui, por exemplo, lado leste e lado oeste. Então, nós temos o ponto B, leste e norte. Nós temos o ponto D, abaixo da linha do Equador, sul e leste, que está à direita. O ponto C está abaixo da linha do Equador, então nós dizemos que ele está a sul, e como está do lado esquerdo, oeste. E o ponto A, finalmente, está acima do Equador, norte, à direita, à esquerda, na verdade, então está a oeste. Vamos dizer então que, por exemplo, no ponto A, nós temos duas coordenadas para especificar. Se ele está a norte ou sul, ou seja, se ele está acima ou abaixo da linha do Equador, e se ele está à direita ou esquerda do meridiano de Greenwich. Então, o nosso ponto A, por exemplo, tá vendo aqui que ele está no ponto 50, o nosso ponto A tem 50 graus de latitude a norte e tem 100 graus de longitude a oeste. Essa é a parte leste, essa é a parte oeste. Essa é a parte norte, essa é a parte sul. Ele está norte, 50 graus, oeste, 100 graus. Esse é justamente o ponto A.
Cada um desses pontos tem, portanto, uma posição específica no nosso sistema de georreferenciamento. Então é justamente isso que faz com que nós tenhamos o posicionamento específico de objetos na nossa Terra. Gente, vamos sair um pouquinho dessa tela, que é a tela do Prezi, e vamos para a tela do Google Earth para a gente ver isso aqui. Ponto a ponto. Vamos ver se eu consigo colocar isso aqui na tela cheia. Pronto, consegui. Agora nós temos aqui ponto a ponto, tá? Esse aqui é o nosso globo, nossa esfera terrestre. É isso, tá, gente? É redondo, tá? Não fala besteira, tá? Não sai falando bobagem por aí. E nós temos aqui, vamos lá, alguns pontos importantes para analisarmos. Linha do Equador acima da linha do Equador, abaixo da linha do Equador. Meridiano de Greenwich, à direita do meridiano leste, à esquerda do meridiano oeste. Percebam bem que esse é, portanto, o ponto 00. Na nossa escala, esse é o 0, 0. Então, vamos lá. Vamos subir um pouco isso aqui. Mais um pouquinho. Nós temos aqui. Agora, sim, a gente consegue ver grau a grau dessas divisões. Esse é o ponto 0, 0. Tá bom? Ponto 0, 0. Aqui nós temos 1 grau, 1 grau, 1 grau e 1 grau. Cada uma dessas partes. Se nós nos movimentamos a leste, temos 1 grau, 2, 3, 4, 5, 6. Se nós nos movimentamos a oeste, 1 grau, 2, 3, 4, 5, 6. Se nós nos movimentamos ao norte, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se nós nos movimentamos ao sul, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós percebemos aqui que o sistema de georreferenciamento, ele analisa ponto a ponto. Agora, vamos ao seguinte. Certo, temos ponto a ponto, né, grau a grau, só que a gente tem um problema. Por exemplo, entre o grau 12 e o grau 13, tem muito espaço para se percorrer. Como é que eu consigo especificar uma coisa que está entre o 12 e o 13? Aí que entra o sistema de minutos e segundos. Entre o 12 e o 13, por exemplo, nós temos 12 e 13, 12 graus e 30 minutos. Então, a gente vai dizer que cada grau tem especificado 60 minutos. Tá vendo aqui, ó? Desse ponto até esse tem 1 grau, tá bom? Desse ponto até esse, nós temos a metade do grau, que são os 12 graus e 30 minutos. Se nós olharmos um pouco mais especificamente, nós vamos ter as divisões. Exemplo, entre o 12 graus 32 minutos e o 12 graus 33 minutos, nós vamos ter 12 graus, 32 minutos e 30 segundos. Ou seja, além disso, cada grau é dividido em segundo. Então, nós temos grau, minuto e segundo, para que esse posicionamento fique cada vez mais especificado num ponto em cima do nosso planeta. Então, vocês percebem, tá bem? Que nós temos acima da linha do Equador, abaixo da linha do Equador. À direita do meridiano de Greenwich, à esquerda do meridiano de Greenwich. E as nossas divisões, tá bom? Vão variar de 0 até 90 graus, tá bem? 0 até 90 graus. A sul, 0 até 90 graus. Aqui, nós temos o que a gente chama de Polo Norte, tá bom? Esse é, por exemplo, o Círculo Polar Ártico. E esse é o Círculo Polar Antártico. Então, nós temos o Polo Norte e o Polo Sul, tá bem? Esses círculos são justamente essas linhas do círculo que delimita o Círculo Polar Ártico do Círculo Polar
Ártico aqui e Antártico lá embaixo. Circo Polar Ártico, Circo Polar Antártico. Estão no Polo Norte, respectivamente, e no Polo Sul. Nós percebemos, então, que o sistema de georreferenciamento cria justamente um sistema que vai indicar posições ao redor do nosso planeta. Especificamente, quando a gente fala dos meridianos e do meridiano de Greenwich, foi fundamental para que nós conseguíssemos identificar, conseguíssemos colocar ali o sistema de fuso horário, tá bem? Então, nós vamos ter aqui o sistema de posição da Terra e esse sistema vai utilizar justamente latitude e longitude. É isso, tá, pessoal? Aproveitem essa plataforma do Google Earth, ela é bem legal para você entender esse sistema de posicionamento. Se você não quiser só compreender um pouco a posição de cada coisa no mundo, vai lá e coloca, que isso aqui é bem interessante, essa plataforma é bem legal. Então, gente, nós nos veremos na próxima aula. Um abração, tchau, tchau.